responsável pela morte de cerca de 300 mil brasileiros por ano. A morte súbita acomete pessoas de qualquer idade, inclusive jovens. Embora a estimativa desse mau acontecimento, acontece aí não só em pessoas que fazem atividade física regular, mas em qualquer tipo de pessoa. Uma a cada 165 mil, a probabilidade pode aumentar sim para os indivíduos com menor exposição a exercício físico, os chamados atletas de fim de semana, sabe? Por isso, eu convidei o cardiologista, Dr. Valério Vasconcelos, ele que vai explicar um pouco mais sobre isso. Chegue para cá, meu professor, ele é professor, meu filho, dá aula aqui sobre isso, viu? Seja bem-vindo, Dr. Valério. Fica à vontade aqui no Tarde da Gente de hoje. Boa tarde. Chegue para cá, você que está em casa, ó. Você pode assistir o nosso programa de qualquer lugar a partir aí do nosso site, também da TV arapuã.com.br. Você que está aí do outro ladinho também pode estar assistindo pelo YouTube, tá? Então nos acompanha. Mas a atividade física, doutor, a pessoa pode ter morte súbita? Explica um pouquinho pra gente. Exatamente. A atividade física ela é importante e ela previne a doença cardiovascular. Mas a atividade física, quando feita por uma pessoa que não sabe se tem algum problema, muitas vezes a pessoa tem um fator de risco para o desencadeamento de uma morte súbita e não sabe. Então, se ela faz atividade física sem uma avaliação prévia, uma avaliação pré-participação, sem a realização de alguns exames, ela corre o risco de ter uma parada cardiorrespiratória, de ter uma morte súbita, muitas vezes. Meu Deus, me diga uma coisa, o que é que causa essa morte súbita? Quem faz atividade física tem uma probabilidade de ter também. Mesmo aquela pessoa que é uma pessoa muito ativa, saudável, tem uma alimentação saudável, tem um estilo de vida saudável. Eu já vi casos de pessoas que pegam na academia. Eu disse, gente, como assim? Só eu ia para academia regularmente, tinha uma alimentação boa e de repente teve um problema. O que é que causa isso, doutor? Exatamente. A morte súbita é a morte que acontece de forma inesperada. É aquela pessoa que aparentemente era saudável e que subitamente teve a morte, E existem causas para essa morte súbita. Existem causas genéticas, causa que a pessoa nasceu e não sabia que tinha, e em algum momento ela realizando um exercício, por exemplo, um esforço físico, ela subitamente tem a morte, ela tem a parada cardiorrespiratória e morte. E tem aquelas pessoas que já têm o fator de risco, aquilo que colabora para que ela tenha a morte súbita, como, por exemplo, a pessoa que já tem um entupimento na artéria do coração, a placa de gordura, que chama-se aterosclerose, essa placa de gordura, naquela pessoa que muitas vezes não tem sintoma, mas que tem esta placa, ela pode se romper e ela pode, neste caso, ter sintoma como dor no peito e ter a morte súbita. Existem várias causas de morte súbita. O uso de drogas ilícitas, por exemplo, é uma das causas de morte súbita. O excesso de energético causando arritmia cardíaca, principalmente se esse energético for associado com bebida alcoólica. Isso é uma das causas de morte súbita também. E outras doenças cardiovasculares. A gente vê, eu vejo muito na internet também, e eu vejo o tempo todo essa questão do energético, os avisos o tempo todo, saindo lá, olha, cuidado, o energético tá matando, o energético matou fulano, ciclano, beltrano, enfim, e a gente vê que o energético não é uma coisa muito boa. Tem muita gente tomando para ficar mais ativo, tem muita gente tomando porque passa às vezes a noite não muito boa, então precisa no outro dia trabalhar, então precisa do energético para poder, Ou vai para academia, vou tomar um energético para poder me dar um gás, enfim. E o energético não é uma coisa tão boa, Tá fazendo mal a muita gente, doutor? Exatamente. Se você não tem uma orientação de um nutricionista, por exemplo, se você muitas vezes não fez uma avaliação médica, se você está usando de forma indiscriminada e principalmente se tiver associado com bebida alcoólica, ele aumenta o risco por causar uma vasodilatação, aumenta o risco de uma arritmia cardíaca e parada cardíaca. Gente, uma vez eu tomei um negócio desse, Eu nem bebi, nem nada, não foi nem com bebida. E eu já comecei assim, doutor, um negócio acelerado, eu disse, esse negócio dá pra mim, não, que negócio esquisito, Eu tomei um pouquinho, eu disse, não gostei. Esse negócio não tá me fazendo bem. Então eu disse, nunca mais eu tomo isso. Eu tomei para experimentar, para ver se era bonzinho, Eu disse, será que esse negócio é bom, Para aguentar um pouquinho à noite, eu disse, eu vou tomar um pouquinho.
Eu não tô bebendo, mas vou tomar um pouquinho. Tomei, não deu muito certo não, viu? Não indico pra ninguém. Agora vamos lá. É necessário fazer que tipo de exame para ir pra academia? Vai começar a academia, praticar algum exercício físico? Que tipo de exames A gente são orienta sempre feitos? uma avaliação pré-participação. Normalmente se faz algumas perguntas ao atleta, né? Certo. Muitas vezes ele tem algum fator de risco que é detectado, tipo histórico familiar, algum fator de risco no exame de sangue, por exemplo, um colesterol elevado. Durante a avaliação é feita a medição da pressão arterial. Essa pressão pode estar alta. Hoje o conceito de pressão já mudou, né? A pressão hoje, níveis mais baixos já são considerados em alguns grupos uma pressão elevada, e neste caso muitas vezes você já orienta e acompanha esta pessoa para que ela não se torne hipertensa. E muitas vezes a gente tem o atleta que está realizando atividade física com a pressão elevada sem sentir nada. É este atleta que também pode ter o risco. Então a gente faz uma avaliação, a gente conversa com ele, faz um histórico, e dentro desse histórico, com o exame físico, alguns exames como eletrocardiograma, aquele holter de 24 horas, que fica 24 horas com o paciente fazendo a monitoração do ritmo cardíaco, exame como ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, teste ergométrico, que é o teste de esforço. E dependendo do resultado desses exames, se tiver tudo ok, você libera e acompanha este atleta. E caso algum desses exames mostre que existe algum problema, você aprofunda mais o nível de investigação e com isso você trata o atleta e libera ele para fazer a sua atividade física com a devida segurança. Maravilha. Vamos continuar aqui falando de atividade física. Digamos que a pessoa tem um problema cardíaco, né? E aí, ou já teve, enfim, essa pessoa, ela pode fazer exercício, academia, ou não é bom, ou ela tem que evitar? Se ela tem um problema cardíaco, foi diagnosticado pela avaliação, Sim, pelo cardiologista, foi feito o exame, dependendo do nível de gravidade deste problema cardíaco, se ela está medicada ou não, se o medicamento controlou. Muitas vezes você passa um medicamento e com isto você faz exames em uso de medicamento para ver se houve o controle. Por exemplo, controle da pressão arterial. Então, é hipertenso, você passa a medicação, faz a avaliação da pressão arterial, aquela mapa, a monitoração da pressão arterial nas 24 horas e com isso você, quer dizer, o monitoramento, desculpa, e com isso você consegue ver se a pressão está controlada e liberar o atleta para realizar com segurança. Geralmente dizem que é fatal em pessoas, né, que está na faixa etária mais ou menos dos 30 anos, né? É verdade? O atleta, a gente divide sempre. Abaixo de 35 anos, normalmente existem as cardiopatias congênitas, aquela que ele nasceu, abaixo dos 35 anos. E acima dos 35 anos, normalmente é a formação de placa. Aqui você tem uma artéria normal, lá você tem uma artéria com placa. Essa placa, acima dos 35 anos, ela é responsável pelo infarto. Então, abaixo de 35 anos, como é uma doença congênita, muitas vezes existe a cardiomiopatia hipertrófica, que é um músculo do coração que está mais espessado. É esta que muitas vezes a gente se depara no noticiário, do jogador de futebol que teve morte súbita. Então, por conta dessa cardiomiopatia hipertrófica. Vamos deixar aqui nessas imagens aqui, só para poder o doutor ele explicar o melhor, gente, porque fica mais fácil, né? Então, veja bem, aqui você tem o coração, né? Em cima você tem os átrios, aqui você tem o ventrículo, você tem as artérias e as veias, né? Ali a artéria aorta, aqui este é o músculo, ali aquela artéria saudável, que é essa artéria coronária. Você tem a artéria de um lado e do outro do coração, chamada coronária. Ali essa artéria, ela está saudável, sem gordura. Essa daqui. Essa outra artéria que você está apontando, ela tem um aumento gradual de placa de gordura. O sangue ainda está conseguindo passar. Mas se você observar, ali naquela artéria já está deformada, quase não está passando as hemácias ali, o sangue. Então, por conta dessa placa de gordura, a placa de colesterol. É justamente esta placa que ela, normalmente, ela se rompe em alguma situação. Por exemplo, pode acontecer de uma infecção urinária, uma infecção respiratória, a pessoa tem a placa, essa placa não dá sintoma e muitas vezes essa pessoa, após uma infecção, isso aconteceu muito com Covid, a pessoa teve Covid, como também qualquer outra infecção. Essa placa se rompe, com o rompimento dessa placa, o colesterol dela vai para a circulação, se junta com o sangue, com isso se forma um trombo. Este trombo obstrui essa passagem da circulação e com isso há a morte do músculo cardíaco, essa morte que chama-se infarto,
que é uma das causas de morte súbita. Quer dizer, a morte súbita pode acontecer em pessoas com infarto, como também ela pode acontecer em outras situações, como, por exemplo, o atleta que nasceu com um problema congênito, um problema lá no músculo do coração e outros problemas. Isso pode dar mais em homens ou mulheres? É mais comum, a morte súbita é mais comum em homens. Você tem uma ideia, no Brasil, a cada 2 minutos uma pessoa morre subitamente. A cada 2 minutos existe uma morte súbita no Brasil. Mas ela é muito mais comum em homens do que em mulheres. Por que esses dados de mais em homens do que em mulheres? O homem, muitas vezes, o nível de atividade, o nível de esforço, muitas vezes, por exemplo, futebol e outras atividades, isso pode favorecer, porque normalmente a morte súbita ela acontece em situação onde a pessoa precisou de uma demanda maior, o coração sofreu uma demanda maior e com isso ele não conseguiu atender aquela demanda e houve a morte súbita. Bora lá, doutor, só pra gente encerrar, como a gente sabe se tá tendo um infarto ou não? Como é que a gente sabe que tá infartando? O que é que a gente sente na hora? Como pedir ajuda? Dá tempo de pedir ajuda? Isso, muitas vezes a pessoa sente, quer dizer, no caso onde há o sintoma, o infarto, quer dizer, que é uma das causas de morte súbita, a pessoa sente uma dor no peito ou no tórax. Sim. E essa dor muitas vezes é profunda, a pessoa tem a sensação de um peso ou um aperto. Sim. Ou no pescoço. Tem gente que diz que tem a sensação de estar sendo estrangulado, o pescoço. Isso muitas vezes vai para o braço, principalmente o braço esquerdo, mas pode também ir para o braço direito. Isso é muito comum em homens. Em mulher pode acontecer o mesmo sintoma, mas na mulher é mais atípico. Então ela pode ter a sensação de desconforto gástrico, como se tivesse um mal-estar gástrico, como se tivesse um problema de uma gastrite. Ou uma dor na coluna, simulando um problema de coluna. Isso é muito comum em mulheres. Ou, no caso, em diabéticos, às vezes eles não têm sintomas, às vezes eles têm sinais indiretos, palidez, uma pessoa que ficou pálida, ou teve a sensação de que ia desmaiar, ou que começou a suar frio, ou que teve uma queda de pressão. E há casos também de diabéticos que eles chamam de oscilação da pressão. A pressão sobe e cai, sobe e cai. Então, isso é sinal indireto de que pode estar tendo uma obstrução na artéria do coração e essa obstrução, se não for corrigida a tempo, ela vai levar ao infarto, podendo levar à morte súbita. Uma coisa interessante é que a morte súbita ela acontece, 90% dos casos, elas acontecem fora do hospital, 90%. E por isso que é importante que a gente comece um trabalho onde a gente eduque, inclusive nos Estados Unidos as crianças são educadas já, são elas que salvam muitas vezes os idosos que estão em casa, são as crianças que muitas vezes já elas têm esse conhecimento e isso é importante porque quem estiver ao redor, se você está no shopping, acontece muitas vezes em shopping, em estádio de futebol, em lugares onde tem uma grande movimentação como aeroporto, por exemplo, na praia acontece muitas vezes, muitas pessoas caminhando, então é importante que as pessoas tomem uma atitude de chamar, pedir para alguém ajudar, se colocar diante da vítima, alguém levantar as pernas da pessoa, você abrir a boca para que haja oxigenação e começar a manobra, né? A manobra de comprimir o tórax. Só isso muitas vezes já dá tempo chegar o socorro avançado, o SAMU. Enquanto ele está fazendo essas manobras, ele já pediu para alguém que estava ao redor chamar o SAMU chega e começa o socorro avançado, aumentando a chance daquela vítima ser socorrida e com sucesso. Maravilha, foi dada uma aula aqui, viu? Obrigada, viu, doutor Valério, por sua participação aqui no nosso programa. Eu agradeço. Volte mais vezes aqui no nosso Tarde da Gente, que agora é tarde, viu? Fique à vontade, a casa é sempre sua. Obrigada, viu? Obrigado. Mais uma